Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo estejam com cada um de nós. Nesta semana, cumprindo o nosso desafio, que é a leitura da Palavra de Deus neste ano, vamos então, nesta semana, ler mais alguns capítulos das Sagradas Escrituras. Não te esqueça de ver os vídeos anteriores, para a nossa edificação. Na primeira leitura, que será no Evangelho de Mateus, do capítulo 19 ao 22, aprenderemos sobre o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre o casamento, sobre a família. E diante dos ataques que a família tem sofrido, é necessário, portanto, nós, como cristãos, como a Igreja do Senhor, nos atentarmos ao que o Senhor tem a nos ensinar sobre o casamento. E veremos que, de fato, o divórcio nunca é a melhor saída. Antes, é a reconciliação, é a abnegação. Devemos entregar sempre a vida do nosso cônjuge ao nosso Deus, conforme nos ouvimos ontem na voz do presbítero Ivanildo. O casamento é para ser eterno, pois só a morte é quem deve nos separar. Também o apóstolo registra aí o encontro de Jesus com o jovem rico, e a seguir Cristo fala sobre o perigo do amor ao dinheiro. Nós, como cristãos, não devemos depositar nossa confiança aos nossos bens materiais, mas unicamente ao Senhor Jesus Cristo. Na leitura de Mateus também, à semelhança de outros evangelhos, veremos Jesus predizendo a sua morte e a sua ressurreição para a nossa salvação, pois o Senhor Jesus, sendo Ele mesmo o Messias da casa de Davi, veio para isto mesmo, para morrer em nosso lugar e ressurgiu dos mortos, garantindo assim a nossa salvação. A segunda leitura será no livro de Números, que irá do capítulo 11 ao 22. Veremos a incredulidade do povo de Israel, sempre murmurando contra o profeta de Deus, Moisés, e fazendo isto, estavam na verdade a pecar contra o Senhor. Isso provocara a ira do Senhor contra eles. Por isso Deus os disciplinara, os castigava severamente, manifestando seu juízo contra eles. Mas, diante deste cenário triste de incredulidade e pecado do povo de Deus, Deus, todavia, mostrará a sua paciência e o seu amor pactual. O Senhor não os abandonou, o Senhor não deixou de providenciar comida e água para eles, e também a cura das picadas das serpentes venenosas. Ao lermos estes capítulos, não devemos perder de vista que Cristo Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu. É Ele quem de facto acaba com a nossa fome e sacia a nossa sede. Ele é a fonte da água viva. E do modo como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também foi necessário que o Filho de Deus fosse levantado sob a cruz, para que todos que olhassem para ele sejam salvos ou fossem salvos. Na leitura de Eclesiastes, que vai do capítulo 8 ao 12, aprenderemos que, apesar de todas as incoerências da vida neste mundo sob os efeitos da queda, o sábio rei Salomão recomenda-nos a obedecer ao Senhor nosso Deus, pois o temor a Deus define a essência da vida cristã,
abrangendo a nossa atitude de reverência e nosso comportamento em sua presença. Os textos deixam claro que temer ou não temer a Deus será um fator crucial no dia do juízo. O verdadeiro temor a Deus é a essência da verdadeira religião e inclui, portanto, a fé salvadora em Cristo. Aquele que creu em Cristo Jesus temerá pecar contra o Senhor e assim manterá uma vida santa, uma vida longe do pecado. No capítulo 11 e 12, o sábio rei Salomão aconselha-nos a aproveitar o melhor da vida, tendo em vista a eternidade, nunca perdendo de vista a eternidade. E todo o ensino do pregador pode se resumir em: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Na última leitura, que será no livro de Cantares, os primeiros capítulos, é importante, antes de mencionarmos sobre o que leremos nestes capítulos, é importante dizer que Cantares, infelizmente, é um daqueles livros muito conhecidos, mas pouco lidos. O Cantares, muitos falam de Cantares, Salomão, mas poucos, na verdade, têm lido este livro. Durante a história da igreja, este livro tem sido entendido como que falando do amor de Cristo para com a sua igreja. Mas recentemente, aí no meado do século XIX, século XX, estudiosos cristãos têm adotado uma interpretação semelhante à dos judeus, de que o livro de Salomão, de Cantares, fala sobre o amor conjugal, o amor nupcial apenas. Mas penso que Salomão mostra uma jovem mulher que precisava fazer uma escolha: ou casar-se com um homem humilde, um homem camponês que de facto a amava e que era ela como sua esposa para cuidar dela, para a proteger, ou então ela escolheria o rico, seguiria assim a luxúria, casando-se com, na linguagem moderna, casando-se com o homem multimilionário, que atendia às concupiscências de seus olhos. Com esta história de amor e paixão, o que o sábio Salomão quer nos ensinar, na verdade, é que nós precisamos fazer uma escolha: ou servir a Deus em sua simplicidade, ou as coisas deste mundo, mas sabendo a que fim terão aqueles que seguirem este caminho. Ao terminar, penso que as três formas de entendermos este livro de Cantares não são de todo excludentes. Aqueles que pensam que o livro fala do amor sacrificial de Cristo para com a sua igreja, ou fala do amor conjugal, ou esta que eu apresentei, de que temos aí a decisão da mulher: ou seguir ou corresponder ao camponês humilde que de facto a amava, ou seguir as concupiscências dos seus olhos, assim aceitando o rico. Essa decisão que devemos tomar: ou servir a Deus ou as concupiscências do mundo. Desejo assim a todos uma excelente leitura na semana, e qualquer dúvida não hesitem de perguntar ao pastor. Que Deus possa nos abençoar. Fiquem com Deus. Amém.